Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo o professor Luiz Estevam Lopes Gonçalves, administrador e mestre em Administração Pública pela EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Muito bem, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre uma honra participar dos seus projetos, desse colega, amigo e professor Marcondes. Grande mestre. Nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, começando do zero, perguntando para pessoas de diferente formação o que entendem por transparência. Então eu te pergunto, o que é para você transparência? Bom, para mim, como professor, e você sabe, é um conjunto de que muita gente diz que é, né? A grande vantagem de estudar administração é que a administração não tem o seu próprio corpo de conhecimento para definir o que é e o que não é. O que se percebe hoje, que tanto na ciência política quanto na sociologia e em outras disciplinas afins, nunca se discute o conceito da transparência isoladamente do conceito que é bastante recente na administração de accountability, né? Que é aquela palavra complicada que, ao fim e ao cabo, quer dizer a capacidade de responder pelos próprios atos e explicar-se com relação ao que é a sua missão substantiva diante ou do seu acionista ou do seu cidadão. Ora, se a gente então sai do conceito imediato de transparência e busca um auxílio no conceito de accountabilidade, compliquemos um pouco mais, não é? Há muita gente, especialmente um autor chamado Copper, que diz que há 4 ou 5 dimensões da accountability. Agora, a primeira dimensão da accountability é a transparência. É a primeira dimensão que ele leva em consideração para poder explicar o que é accountability é a dimensão da transparência. E essa, obviamente, diz respeito à capacidade que as pessoas têm de acessar, de estar próximo dos dados que são importantes para as decisões sobre a sua vida, sobre a sua vida no presente, sobre a sua vida no futuro, sobre destinos da sua comunidade imediata, sobre destinos do seu bairro, sobre o destino do seu município, do seu estado, do seu país, da sociedade, enfim. Então, uma outra forma de conversar sobre transparência é imaginar o oposto. Quer dizer, o sol representa a capacidade de se ver às claras, né? E, obviamente, para ver o contrário seria o que é obscuro. Então, se a gente colocar o que é obscuro, o que não está à vista, o que não está ao sol como segredo, e olhar o outro lado como transparência, aquilo que aparece, ou aparece através de algum órgão, de alguma outra pessoa, ou de alguma instituição. Então, transparência é a capacidade que você tem de tirar do obscuro, de tirar do segredo aquilo que é devido a alguém saber, né? Bom, eu não quero complicar mais ainda, mas eu diria que esse conceito variará a sua interpretação, variando a cultura em que se está. Quer dizer, deve ser bastante complicado falar de transparência numa cultura, por exemplo, em que as mulheres estão com o rosto completamente vedado, né? Deve ser muito mais complicado ainda falar sobre coisas obscuras numa tribo em que todo mundo anda sem roupa, por exemplo, uma coisa mais transparência do que a própria exposição do corpo em si. Então, eu chamaria a atenção para essas duas vertentes iniciais, né? Analisar a transparência pelo seu oposto, né? E analisar a transparência junto ao conceito de accountability. Mas para privilegiar a sua área, eu diria que também é impossível imaginar o conceito de transparência sem pensar em publicidade. Quer dizer, não é possível pensar a transparência sem pensar a difusão dessa informação. Não basta dizer a ilha fica ali para as pessoas chegarem à ilha. É preciso dar os caminhos, é preciso avisar, proclamar, né? Difundir, publicizar. E grande parte dessas palavras, desses verbos que eu acabo de enunciar, são basicamente preceitos constitucionais, a partir da Constituição de 1988, né? O princípio da legalidade, quer dizer, é necessário que isso seja feito. O
O princípio da impessoalidade precisa estar disponível para todos. O princípio da moralidade, é necessário que o coletivo saiba sobre as coisas coletivas e que seja preservado aquilo que é individual. A eficiência no processo, o zelo da coisa que precisa ser veiculada e, no final, a própria responsabilidade final pelos atos, que é a contabilidade. Esses princípios, não é, da gestão pública, e você fez muito bem de lembrar a publicidade, porque, como ensina o tradutor do Kotler, o Marcos Campomar, errou-se muito no começo das traduções, né? Então, ele diz assim, o problema é que o pessoal que trabalha com propaganda no Brasil é conhecido como publicitário. Yeah. Então, ele diz que causa uma confusão dos conceitos de propaganda e publicidade. E você lembrou aí a questão da publicidade, que a gente traz todo o arcabouço de marketing dos Estados Unidos, e em inglês, publicity é um conceito completamente diverso do conceito de advertising. Por isso, aliás, o curso ganhou o nome de publicidade e propaganda. Só que no Brasil, como essas palavras são usadas pelo senso comum como sinônimo, fica complicado até para o senso comum entender um curso de publicidade e propaganda se houver o entendimento que são palavras sinônimas. Claro. Não, e vejo uma coisa, se me permitir, eu vejo uma coisa interessante. Se você buscar nos velhos dicionários de administração, portanto, dos anos 70, sim, né, a palavra accountability ou a palavra transparência, você não vai encontrar. Exato. Você não vai encontrar o verbete usado em administração há 30 anos atrás. Corporate governance é uma coisa recente, né? A governança corporativa também. Não é que os egípcios não precisassem dessas de coisas, governança, né? Mas quer dizer, o uso, a vulgarização do termo e até o seu uso indiscriminado é bastante recente. Agora, o que é muito importante no caso brasileiro é que o Brasil é um dos países mais avançados em trazer esses conceitos para a estrutura legal. O Brasil certamente é um dos países que melhor estrutura legal tem para isso. Veja que eu não disse que é um país que mais observa as leis, mas que tem uma estrutura institucional legal bastante forte, né? E também recente, quer dizer, a partir dos anos 60, 70, 90 e mais tarde agora com as leis mais recentes da transparência, a lei de responsabilidade fiscal dos anos 2000. Agora, o que você diria sobre esse tema no campo público? Quer dizer, em termos de gestão pública, você acredita que a gente está num bom patamar de exercício de transparência? Como é que você compararia isso com a esfera privada? Porque também se fala hoje e que as empresas também têm que dar satisfações, empresas privadas sobre os produtos. Existe uma demanda de transparência geral. Então, eu queria que você fizesse essa comparação em termos de Brasil. A quantas anda isto no meio público, no meio privado? A transparência é bastante democrática, né? Ela vale para qualquer instituição. Transparência é como o conceito de burocracia. A burocracia serviu à iniciativa privada e serviu à iniciativa pública. É muito mais uma função do tamanho da organização e da complexidade da organização do que necessariamente da natureza da organização. Então, qualquer organização que sai da sua relação imediata de botequim, de balcão, em que você todo dia olha seu freguês, aspas, seu cliente, seu cidadão, seu usuário final, e passa por um conjunto de estruturas que o distancia cada vez mais da pessoa que deve receber o seu produto final, os seus serviços, né? E reconhecer a sua personalidade como importante para os destinos da própria instituição. Qualquer instituição, a chegar a esse tamanho, né, ela necessita dos mesmos artifícios, dos mesmos instrumentos que servem à sua capacidade de se expor à sociedade. E aí essa sociedade se poderia estratificar nos seus diversos públicos. Acho que a profunda diferença entre a administração pública e a administração privada, né, é que constitucionalmente você pode, como entidade privada, fazer tudo aquilo que a lei não proíbe.
No caso particular da administração pública, você só pode fazer o que está na lei, né? Então é um pouco diferente. Eu não posso abandonar determinado tipo de segmento da área do meu plano de saúde privado porque ele não me interessa ou não é lucrativo. Agora, eu não posso fazer um exame de segunda categoria só porque eu sou um serviço público, né? Eu não posso abandonar determinados segmentos, nem determinados direitos, uma vez que eles são concedidos. Quer dizer, um município que não tinha determinadas obrigações antes da Constituição de 88, antes da descentralização, que foi extremamente importante para esse país, né? Esse município não pode dizer agora, não, eu agora não quero mais brincar de oferecer educação primária. Eu agora quero só fazer ginásio. Está na lei que isso é do Estado, não é do município. Agora, por outro lado, o Estado, especialmente a União, tem muito mais meios para se comunicar, muito mais recursos para se comunicar. E, portanto, necessita muito mais de controle social. Quer dizer, não é um conjunto de acionistas que precisa receber informações. Agora, voltando à sua provocação de como é que se aproximam essas responsabilidades, pegue o caso das grandes catástrofes ambientais, né? E se juntam aí, né? Aí há uma responsabilidade. Veja, muito recentemente, na Itália, acaba de cair uma ponte. A reação é exatamente a reação que se vê, né? Há um jogo de empurra ali. Claro, a fuga da accountability. Exatamente, quem é o responsável. Quer dizer, o fato de ser transparente, quer dizer, e de chegar e se expor aos veículos tradicionais, não implica que o sujeito assumiu, que o Estado assumiu a sua responsabilidade. Então, esse jogo de empurra significa que a transparência não pode ser analisada per se, como se fosse apenas uma questão de publicidade. Bom, eu sou transparente e tomo a iniciativa de, obviamente, comunicar tudo que o meu governo fez de bom e deu certo. Quer dizer, claro que transparência implica em que você também tem que comunicar, tem que publicizar aquilo que deu errado e se explicar. Agora, caminhando aqui para o nosso encerramento, existem algumas áreas que querem ser donas da transparência. Então eu te pergunto, no campo da administração, como é que se evolui para que tenhamos um ambiente melhor que o de hoje em relação à transparência da informação? Bom, a grande vantagem de estudar administração é que a administração, ela conjuga todos esses fatores. Quer dizer, o primeiro ano de administração você tem direito, economia, etc., né? Marketing, essas coisas. Então, a grande vantagem que eu acho para o jovem que está buscando a sua vocação e a sua profissão, a grande vantagem de fazer administração é não se limitar a determinados polígonos de restrição teóricos ou de aplicação que cada uma dessas matérias mencionadas oferece. Agora, eu vejo que essa apropriação de determinados conceitos não vai jamais cessar. Quer dizer, é natural que a cada tese de doutorado, a cada novo estudo de pós-doutorado, haja uma tentativa de se aplicar determinado corpo de conhecimento do dono da tese, né, àquele assunto específico. Quanto mais donos houver, melhor. O ideal é que todos se sintam donos e, mais do que donos, se sintam partícipes e construtores, né? Menos engenheiros e mais peões na construção de uma sociedade que seja plural, que seja tolerante, que esteja sob um Estado de direito, né, democrático e solidário. Não há possibilidade de se pensar a democracia em qualquer lugar do mundo, dadas as diferenças culturais, se ela não está baseada em conceitos de accountabilidade, publicidade e transparência, para citar alguns. Bom, quero agradecer muito ao Luiz Estevam pela presença aqui na UERJ. Eu que agradeço, mais uma vez. Professor de administração, mestre em administração pública. Vamos ficando por aqui nessa série. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.